Você já foi trocada? Não por dinheiro, mas por uma decisão que nem era sua. Ela tinha apenas 21 anos, virgem, inocente e cheia de sonhos pequenos, tão pequenos quanto a vila onde nasceu, até que o desespero da família a colocou à venda. Quem a comprou foi um homem que ela nem conhecia, um milionário solitário, reservado por 35 anos de silêncios e cicatrizes. Mas naquela mansão fria, em uma noite improvável, algo que dinheiro nenhum poderia prever aconteceu. Curta, se você acredita que até os recomeços mais improváveis podem mudar uma vida. Comente, você já sentiu que a vida decidiu por você, mas o destino tinha outros planos? Compartilhe com quem precisa lembrar que nem sempre o que começa errado termina mal. Inscreva-se. Essa história vai tocar seu coração. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco não conseguia abafar os gritos vindos da cozinha. Clara encolheu-se na cama estreita, puxando o cobertor surrado até o queixo, tentando fingir que não escutava cada palavra venenosa que saía da boca do próprio pai. 40 mil, é só isso que ela vale para você? A voz dele ecoava pela casa pequena, carregada de desespero, e algo que Clara preferia não reconhecer. Ela fechou os olhos com força, mas as lágrimas teimavam em escorrer. Aos 21 anos, nunca imaginou que seria tratada como mercadoria, como algo que se negocia em uma mesa de boteco, entre homens que bebem cachaça e decidem destinos alheios. 50 mil. É minha última oferta. A voz do desconhecido era grave, controlada, fria como gelo. E quito todas as suas dívidas com os agiotas. Clara mordeu o punho para não soltar um gemido. Conhecia bem aquelas dívidas. Eram elas que mantinham a família refém há meses, que faziam sua mãe chorar escondida atrás da casa, que transformaram seu pai em um homem desesperado, capaz de qualquer coisa. Ela nunca... A voz do pai tremeu. Virgem. Eu sei. O desconhecido respondeu com uma frieza que fez Clara estremecer. Por isso, o valor. As palavras cortaram como navalha. Ela era virgem, sim, mas não por escolha romântica ou pureza guardada para o grande amor. Era virgem porque nunca teve tempo para ser outra coisa. Trabalhava desde os 15 na mercearia da Dona Neuza. Estudou à noite até conseguir terminar o ensino médio. Cuidava da mãe doente e ainda ajudava nas despesas de casa. Quando sobrava tempo para pensar em homens? Quando sobrava tempo para sonhar com beijos e carícias? Agora descobria que sua inexperiência tinha preço. 50 mil reais. Mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Clara, a voz áspera, do pai a chamou. Ela não se moveu. Talvez se ficasse quietinha, se fingisse que dormia, aquele pesadelo passaria. Talvez acordasse e descobrisse que tudo não passou de um sonho ruim. Clara, venha aqui. Agora, não havia escapatória. Nunca houve. Desde pequena, Clara aprendeu que não tinha direito de dizer não. Não tinha direito de escolher. Primeiro foram os estudos que abandonou para trabalhar. Depois, foi o namoro com João que terminou porque não podia sair, não podia se divertir como as outras meninas. Agora era isso. Ela se levantou devagar, as pernas bambas como se fossem de gelatina. O vestido azul que usava estava amarrotado, os cabelos castanhos despenteados. Parecia uma menina perdida, e talvez fosse exatamente isso. Na cozinha, 2 homens a esperavam. Seu pai, com os olhos vermelhos e evitando o seu olhar, mexia nervosamente nas mãos calejadas. Do outro lado da mesa, um homem que ela nunca vira na vida a observava com atenção clínica, como quem avalia uma mercadoria. Eduardo Ferraz, 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno escuro que custava mais que a casa inteira onde ela morava. Ele não sorriu quando a viu. Não demonstrou qualquer emoção. Apenas assentiu, como quem aprova uma compra. Olhe para mim. A voz dele tinha uma autoridade natural que fez Clara erguer os olhos involuntariamente. Ele a estudou por alguns segundos que pareceram eternos.
Os olhos dele eram escuros, profundos, mas completamente vazios de qualquer gentileza. Era como olhar para um abismo. Ela serve. Eduardo falou para o pai dela, como se Clara não estivesse ali. Como se ela fosse um objeto sendo inspecionado. Eu não concordei com isso. Clara finalmente encontrou a voz, embora saísse trêmula e mais baixa do que gostaria. Eduardo virou-se para ela então, e pela primeira vez, seus olhos se fixaram realmente no rosto dela. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele olhar que a assustava, e ao mesmo tempo despertava uma curiosidade perigosa. Você não precisa concordar. Ele respondeu com simplicidade brutal. Seu pai já fez isso, por você. Eu tenho direitos. Eu sou uma pessoa, não um animal. A voz dela subiu uma oitava, carregada de desespero e indignação. Direitos. Eduardo se levantou devagar da cadeira. Era alto, imponente. Você tem direito de ver sua família ser despejada na rua. Tem direito de ver seu pai ter as pernas quebradas pelos agiotas. Tem direito de ver sua mãe doente e ficar sem os remédios. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Esses são seus direitos. Clara sentiu o mundo girar. Cada palavra era verdadeira. Cada ameaça era real. Ela conhecia os homens com quem o pai se envolveu. Conhecia suas histórias de violência. Sabia que não eram apenas palavras vazias. 1 ano. Eduardo continuou, tirando um envelope do paletó. 1 ano da sua vida em troca da liberdade da sua família. Todas as dívidas quitadas. Uma quantia extra para que nunca mais precisem se preocupar com dinheiro. Ele colocou o envelope sobre a mesa. Clara podia ver as notas através do papel. Mais dinheiro do que jamais vira junto. E depois de 1 ano? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Depois de 1 ano, você será livre para ir para onde quiser, com uma quantia que garantirá seu futuro. Eduardo respondeu, mas havia algo no tom dele que deixava Clara desconfiada, como se ele não acreditasse que ela iria querer partir. Que tipo de convivência você espera? A pergunta saiu envergonhada, mas Clara precisava saber. Eduardo sorriu pela primeira vez, mas não foi um sorriso caloroso. Foi frio, quase cruel. Você descobrirá. O pai de Clara finalmente falou, a voz quebrada. Filha, eu não tenho escolha. Se não for isso, nós todos... Ele não conseguiu terminar a frase. Clara olhou para a mãe, que estava parada na porta da cozinha, apoiada no batente porque as pernas fracas mal a sustentavam. Olhou para as mãos do pai, que tremiam de medo e vergonha. Olhou ao redor da casa humilde onde cresceu, onde foram felizes antes das dívidas chegarem. Não havia escolha. Nunca houve. Eu vou. As palavras saíram como um suspiro derrotado. Eduardo assentiu e guardou o envelope de volta no paletó. Prepare uma mala pequena. Partimos em 1 hora. 1 hora? Clara sentiu o pânico subir pela garganta. Mas eu preciso me despedir, preciso... 1 hora. Eduardo repetiu, implacável. E apenas o essencial. Onde você vai morar, não faltará nada do que precisa. Clara correu para o quarto, as lágrimas finalmente se libertando. Jogou algumas roupas em uma mala velha, pegou a foto da família, o único livro que possuía. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia fechar o zíper. Quando voltou à cozinha, Eduardo estava de pé ao lado da porta. Um motorista esperava do lado de fora, em um carro preto que parecia saído de um filme. Luxuoso, intimidador. Mãe. Clara se jogou nos braços da mulher frágil, sentindo os ossos salientes através da blusa velha. Vai dar tudo certo, minha filha. A mãe sussurrou, mas sua voz estava quebrada. Você é forte. Mais forte do que imagina. Clara queria dizer que não se sentia forte. Queria dizer que estava apavorada, que não queria ir, que preferia enfrentar os agiotas a partir com aquele homem assombrado. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Eduardo se aproximou. É hora de ir.
Clara soltou-se dos braços da mãe devagar, como quem se despede para sempre. Talvez fosse exatamente isso. Pegou a mala e caminhou em direção à porta, sentindo o peso do olhar de Eduardo em suas costas. Do lado de fora, a chuva havia parado, mas o céu continuava escuro. O motorista segurou a porta traseira do carro. Clara entrou e Eduardo sentou-se ao seu lado. O banco de couro era macio. O interior cheirava a carro novo e perfume masculino caro. Enquanto se afastavam da casa, Clara virou-se para olhar pela janela traseira uma última vez. Viu sua mãe parada na porta, uma mão no peito, chorando. Viu seu pai sentado na cadeira da cozinha, a cabeça entre as mãos. Não olhe para trás. A voz de Eduardo era baixa, mas firme. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis. Clara obedeceu, virando-se para a frente. Mas por dentro, uma parte dela já havia morrido. A parte que acreditava em escolhas, em liberdade, em destino, controlado pelas próprias mãos. Agora ela era propriedade de um estranho. Por um ano inteiro. E não fazia a menor ideia do que a esperava na mansão para onde estava sendo levada. Fui vendida como um objeto. Mas dentro de mim, ainda existia a esperança de ser mais do que isso. Oi, gente! Eu sou uma espectadora desse canal, igualzinha a vocês, e vim aqui tentar explicar o que senti lendo o e-book que eles lançaram. Desde a primeira história, parecia que alguém estava escrevendo para mim. Foi como sentar com um café quente na mão e lembrar que a vida, mesmo difícil, sempre dá um jeito de florescer. Valeu muito a pena ter lido. A mansão surgia diante de Clara como um castelo saído de um conto sombrio. Muros altos, portões de ferro trabalhado, jardins perfeitamente cuidados que pareciam não ter uma folha fora do lugar. Tudo era imponente, intimidador, frio. Exatamente como o homem sentado ao seu lado. O carro deslizou pela entrada circular, até parar em frente a uma escadaria de mármore que subia até uma porta de madeira maciça. Clara engoliu em seco. Aquilo não era uma casa. Era uma fortaleza. E ela estava prestes a se tornar prisioneira ali. Chegamos. Eduardo desceu do carro sem olhar para ela, como se já tivesse perdido o interesse. Clara permaneceu imóvel, por alguns segundos, agarrando a alça da mala velha como se fosse uma âncora. Talvez se não saísse do carro, nada daquilo se tornasse real. Talvez ainda pudesse acordar em sua cama estreita, com o barulho familiar da chuva no telhado de zinco. Saia! A voz dele cortou seus devaneios como uma lâmina. Ela obedeceu mecanicamente, as pernas trêmulas mal a sustentando. O ar era diferente ali, mais limpo, perfumado pelas flores dos jardins, mas também carregado de uma solenidade que a fazia sentir-se ainda mais fora de lugar. Uma mulher idosa apareceu na porta, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, avental, branco sobre um vestido escuro. Seus olhos eram gentis, mas cautelosos. Senhora Rosa, esta é Clara. Eduardo falou sem qualquer cerimônia. Providencie um quarto para ela. O que precisar, compre amanhã. Sim, senhor Ferraz. A mulher assentiu e se dirigiu a Clara com um sorriso tímido. Venha, querida, vou mostrar onde ficará. Clara seguiu senhora Rosa pelas escadarias, de mármore, seus passos ecoando no hall imenso. As paredes eram cobertas por quadros antigos, retratos de pessoas que a observavam com olhos sérios. Tudo ali respirava tradição, poder, dinheiro. Tudo ali gritava que ela não pertencia àquele lugar. O quarto que lhe foi designado era maior que a casa inteira onde cresceu. Cama de casal com dossel, cômodas de madeira nobre, uma janela enorme que dava para os jardins. Tudo luxuoso, tudo perfeito, tudo completamente estranho. O jantar será servido às 8. Senhora Rosa informou, deixando toalhas limpas sobre a cama. Senhor Eduardo sempre janta pontualmente. Clara assentiu, mas por dentro uma revolta crescia. Ela não queria jantar com aquele homem. Não queria fingir civilidade depois do que ele fizera.
Não queria participar de uma encenação onde ela era a propriedade e ele o dono. Quando ficou sozinha, desabou na cama luxuosa e chorou. Chorou pela vida que deixara para trás, pela liberdade perdida, pelo futuro incerto. Chorou até não ter mais lágrimas. Às 8 em ponto, uma batida suave na porta a trouxe de volta à realidade. Senhorita Clara, o jantar está servido. A voz da senhora Rosa chegou abafada através da madeira. Clara respirou fundo. Era hora de enfrentar seu novo captor. A sala de jantar era ainda mais opressiva que o resto da casa. Uma mesa enorme de mogno, cadeiras estofadas, lustres de cristal que jogavam luz dourada sobre tudo. Eduardo já estava sentado na cabeceira, lendo um jornal enquanto esperava. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas não disse nada. Apenas gesticulou para a cadeira à sua direita, como quem indica o lugar de um cachorro obediente. Clara parou no meio da sala. Eu não vou jantar. Eduardo dobrou o jornal devagar, seus movimentos controlados e precisos. Quando a encarou, havia uma centelha perigosa em seus olhos escuros. Como disse? Eu disse que não vou jantar. Clara ergueu o queixo, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Não posso fingir que isso é normal. Um silêncio tenso se instalou na sala. Eduardo se levantou da cadeira com a elegância felina de um predador. Caminhou em direção a ela com passos medidos, e Clara teve que lutar contra o impulso de recuar. Normal. Ele parou a poucos centímetros dela, close demais para o conforto. Nada disso é normal, Clara. Mas é a realidade. Sua realidade pelos próximos 12 meses. O perfume masculino dele a envolveu. Uma mistura de madeira e especiarias que era ao mesmo tempo atraente e intimidadora. Clara podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver as pequenas cicatrizes em suas mãos quando ele as cruzou atrás das costas. Eu não sou sua propriedade. Ela sussurrou, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Eduardo inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a como se fosse um quebra-cabeças interessante. Não? Então me diga, Clara. Para onde você pode ir agora? Quem pode protegê-la? Que escolhas você tem além de aceitar o que não pode mudar? Cada palavra era uma pancada certeira. Clara sabia que ele estava certo, mas isso apenas alimentava mais sua raiva. Eu posso não ter escolhas, mas não vou fingir que gosto disso. Não vou sorrir e aceitar como se fosse um favor que você está me fazendo. Para sua surpresa, Eduardo sorriu. Não foi o sorriso frio de antes. Foi algo mais genuíno, quase impressionado. Bem, pelo menos você tem espírito. Ele voltou para sua cadeira. Isso tornará as coisas mais interessantes. Interessantes? Clara sentiu a indignação explodir no peito. Eu não estou aqui para seu entretenimento. Não? Eduardo serviu-se de vinho tinto, seus movimentos deliberadamente lentos. Então para que está aqui, Clara? A pergunta a pegou desprevenida. Por que ela estava ali? Para salvar a família, sim. Mas também porque não tinha para onde ir, não tinha como lutar, não tinha força suficiente para enfrentar homens, poderosos com suas dívidas e ameaças. Você sabe por quê? Ela murmurou, finalmente se sentando à mesa, mas mantendo distância. Sei, mas quero ouvir de você. Clara o encarou com ódio puro. Estou aqui porque meu pai me vendeu como gado. Estou aqui porque você tem dinheiro suficiente para comprar pessoas. Estou aqui porque não tive escolha. Eduardo assentiu, como se aprovasse a honestidade brutal da resposta. Exato. E agora que estabelecemos isso, vamos definir algumas regras. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos não saíam do rosto dela. Regra número 1. Você pode me odiar quanto quiser. Pode ficar emburrada, pode chorar, pode fazer birra. Mas não interfira na minha rotina nem na dos funcionários. Clara apertou os punhos, mas permaneceu calada. Regra número 2. Esta casa tem limites. Você pode ir a qualquer lugar dentro da propriedade, mas não pode sair sem minha permissão. Sou uma prisioneira, então.
Ela disse entre dentes. É uma hóspede com restrições. Eduardo corrigiu com ironia. Regra número 3. Não faça perguntas sobre mim, sobre minha vida ou sobre o que faço. Quando eu quiser que saiba algo, eu contarei. E se eu quiser ir embora? Clara perguntou, sabendo qual seria a resposta. Eduardo tomou um gole de vinho antes de responder, saboreando tanto a bebida quanto o momento. Se quiser ir embora, pode ir. Ele fez uma pausa proposital. Mas saiba que não há volta, e sua família voltará à situação anterior, com juros acumulados. Clara fechou os olhos, sentindo o peso da armadilha perfeita. Ele não precisava de correntes ou trancas. A ameaça à família era prisão suficiente. Você é um monstro, ela sussurrou. Provavelmente. Eduardo concordou sem qualquer remorso. Mas sou um monstro que está mantendo sua família viva e protegida. Senhora Rosa entrou na sala naquele momento, carregando uma bandeja com pratos humeantes. O aroma de comida caseira encheu o ar, lembrando Clara de que não comia desde a manhã. O jantar, Sr. Eduardo. A mulher serviu-os em silêncio, mas Clara notou como seus olhos demonstravam pena ao olhá-la. Quando ficaram sozinhos, novamente, Eduardo começou a comer como se nada tivesse acontecido. Clara observou suas mãos enquanto ele cortava a carne com precisão cirúrgica. Mãos fortes, masculinas, mas que se moviam com uma delicadeza inesperada. Coma! Ele ordenou sem levantar os olhos do prato. Não tenho fome. Coma mesmo assim. Não vou tolerar que se mate de fome para me castigar. Clara pegou o garfo com relutância, mas teve que admitir que a comida estava deliciosa. Muito melhor que qualquer coisa que já provara. Isso apenas a fez sentir-se mais culpada, como se estivesse traindo sua família ao encontrar qualquer conforto naquele lugar. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Eduardo parou de comer e a encarou. Como assim? Por que eu? Existem milhares de mulheres que fariam isso voluntariamente por dinheiro. Por que escolher alguém que precisou ser forçada? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, e Clara pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade diferente. Mais baixa, mais pensativa. Talvez porque as voluntárias querem algo em troca. Querem amor, querem promessas, querem final feliz. Ele a estudou com intensidade. Você não quer nada disso, quer? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha diante da percepção assustadoramente precisa. Eu só quero ir para casa. Exato. Eduardo voltou a comer. Isso torna tudo mais limpo. Mais limpo? Sem expectativas desnecessárias, sem ilusões românticas, apenas um acordo comercial com prazo determinado. Clara o observou mastigar, notando como até nisso ele era controlado. Cada movimento calculado, cada expressão medida. Ele era um enigma que ela não conseguia decifrar. E depois de 1 ano, você vai deixar eu ir mesmo? Ela perguntou, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Eduardo parou de mastigar. Seus olhos se fixaram nos dela, com uma intensidade que a fez estremecer. Depois de 1 ano, Clara, talvez você não queira mais ir. A arrogância da declaração a enfureceu. Você está muito enganado se pensa que 1 ano nesta prisão dourada vai me fazer esquecer quem eu sou. Eduardo sorriu novamente, e dessa vez havia algo predatório na expressão. Veremos. Clara empurrou o prato para longe, o apetite completamente perdido. Terminei. Não. Não terminou. Eduardo apontou para a comida mal tocada. Coma tudo. Eu disse que terminei. Ele se levantou abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de mármore. Em 2 passos estava ao lado dela, uma mão apoiada no encosto de sua cadeira. Escute bem, Clara. Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça.
Eu posso ser paciente. Posso tolerar sua rebeldia até certo ponto. Mas não vou deixar você se destruir por teimosia. Clara podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Podia ver a tensão nos músculos de seu braço. Por um momento, teve medo de que ele fosse tocá-la. Mas Eduardo se afastou, voltando para sua cadeira. Termine de comer. Agora. Clara queria desafiá-lo novamente. Queria empurrar os limites até quebrá-los. Mas havia algo no tom dele que a advertia de que já havia chegado longe demais. Com movimentos rígidos, ela terminou o jantar em silêncio. Quando acabou, Eduardo dobrou o guardanapo com precisão militar. Amanhã às 7, Senhora Rosa virá acordá-la. Vamos estabelecer sua rotina nesta casa. Clara se levantou da mesa, as pernas bambas. E se eu me recusar, Eduardo a encarou uma última vez. E naquele olhar, ela viu uma determinação férrea que a fez engolir qualquer outras palavras de desafio. Não se recusará. Clara subiu as escadas correndo, o coração batendo descompassado. Trancou-se, no quarto, e encostou-se na porta, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela havia enfrentado Eduardo Ferraz. Havia desafiado um homem que poderia destruí-la com um telefonema. E por alguns momentos, sentiu-se viva de uma forma que não experimentava há muito tempo, mas também descobriu algo que a assustava. Por baixo de todo aquele controle, por baixo daquela frieza calculista, havia algo mais, algo perigoso, algo que fazia seu estômago se revirar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. Estava quebrada, mas pela primeira vez desafiara alguém que poderia destruí-la completamente. E de alguma forma inexplicável, isso a fazia sentir-se mais forte. Se você gosta de boas histórias, vai amar o e-book do canal. 3 semanas haviam se passado desde que Clara chegara à mansão, e a rotina estabelecida por Eduardo começava a sufocá-la. Acordava às 7, tomava café sozinha enquanto ele já havia saído para seus negócios misteriosos. Passava as manhãs vagando pelos jardins como um fantasma, almoçava em silêncio e enfrentava os jantares tensos onde trocavam no máximo algumas palavras corteses. Era uma existência vazia, sem propósito, sem vida. Clara sentia-se murchando como uma flor arrancada do solo. Naquela madrugada, o sono a abandonou completamente. Deitada na cama suntuosa que ainda não parecia sua, ouvia o tic-tac persistente do relógio antigo no corredor. 2:30 da manhã. A mansão estava envolta em um silêncio opressivo, que parecia engolir qualquer som. Incapaz de suportar mais aquela quietude mórbida, Clara deslizou para fora da cama e calçou as pantufas macias que Senhora Rosa havia deixado para ela. Talvez uma caminhada pelos corredores a ajudasse a relaxar. A mansão à noite era ainda mais intimidadora. Sombras dançavam nas paredes criadas pela luz fraca que vinha das janelas. Os retratos antigos pareciam observá-la com olhos que a seguiam, a cada passo. Subiu ao 2º andar, uma área da casa que ainda não havia explorado completamente. Eduardo havia deixado claro que ela podia ir onde quisesse dentro da propriedade, mas algo na forma como ele evitava falar sobre certas partes da casa a fazia desconfiar que existiam segredos escondidos. No final do corredor, uma porta chamou sua atenção. Diferente das outras, esta estava trancada. Uma fechadura antiga, mas que parecia ter sido usada recentemente. Clara testou a maçaneta por curiosidade, mas ela não cedeu. A curiosidade, que sempre foi seu defeito e sua virtude, começou a ferver em suas veias. Por que aquela porta estava trancada? O que Eduardo escondia lá dentro que era tão importante? Clara desceu até a cozinha e procurou na gaveta onde Senhora Rosa guardava utensílios diversos. Encontrou um grampo de cabelo esquecido e voltou. Para o 2º andar, o coração batendo mais rápido pela adrenalina da transgressão. Ela havia aprendido a abrir fechaduras quando era adolescente. Uma habilidade questionável que desenvolveu quando precisava entrar em casa, depois que o pai chegava bêbado e trancava a porta.
Após alguns minutos de tentativas cuidadosas, ouviu o clique suave da fechadura cedendo. Clara respirou fundo e empurrou a porta devagar, o coração disparado como se estivesse prestes a violar um santuário sagrado. O que encontrou do outro lado a deixou sem fôlego. O cômodo era um ateliê artístico banhado pela luz da lua que entrava através de grandes janelas. Mas não era isso que a chocava. Eram as dezenas de quadros espalhados pelas paredes, apoiados no chão, pendurados em cavaletes improvisados. Todos retratavam a mesma mulher. Uma mulher de beleza etérea, cabelos dourados como trigo ao sol, olhos azuis que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Em alguns quadros, ela sorria com uma alegria radiante. Em outros, olhava melancolicamente pela janela. As pinceladas eram perfeitas, cada detalhe trabalhado com uma paixão obsessiva. Quem, quer que tivesse pintado aqueles quadros, amava profundamente aquela mulher. Clara caminhou pelo ateliê como hipnotizada. Havia também fotografias antigas espalhadas sobre uma mesa de madeira. A mesma mulher em diferentes momentos, rindo em uma praia, abraçada a Eduardo. Um Eduardo mais jovem, sem as rugas de amargura que carregava agora. Em uma prateleira, partituras, manuscritas estavam organizadas. Clara pegou uma delas e leu o título: Helena, minha estrela. A caligrafia era elegante, masculina. Eduardo havia composto músicas para aquela mulher. No canto do ateliê, um piano de cauda preto estava coberto por um tecido branco, como se fosse um féretro. Clara se aproximou e ergueu cuidadosamente o tecido. As teclas estavam imaculadas, mas quando pressionou uma delas suavemente, o som ecoou pelo cômodo carregado de melancolia. Helena. Clara sussurrou o nome, e a palavra pareceu flutuar no ar como um fantasma. De repente, compreendeu tudo. A frieza de Eduardo, sua reclusão, a forma como evitava qualquer intimidade emocional. Ele era um homem assombrado por uma perda devastadora. "O que você está fazendo aqui?" A voz gelada de Eduardo a fez pular, derrubando algumas fotografias no chão. Clara se virou e o encontrou parado na porta, vestindo apenas um roupão escuro. Seus cabelos estavam despenteados, como se tivesse saído correndo da cama. No rosto, uma expressão de fúria e dor que a fez recuar. Eu não conseguia dormir e... Clara gaguejou. "Saia!" Eduardo rugiu, avançando em direção a ela como um animal ferido. "Eduardo, me desculpe, eu não sabia que... Saia daqui agora!" Clara correu em direção à porta, mas Eduardo a alcançou antes que pudesse escapar. Ele segurou seu braço, com força, não o suficiente para machucar, mas firme demais para que ela se soltasse. Você não tinha direito. Sua voz estava quebrada, carregada de uma dor tão profunda que Clara sentiu lágrimas surgirem em seus próprios olhos. Você não tinha direito de entrar aqui. Me perdoe. Ela sussurrou genuinamente arrependida. Eu não sabia. Não imaginava que... Eduardo soltou seu braço abruptamente e se afastou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. Pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia completamente vulnerável. Ela era minha esposa. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Helena. Éramos casados há 8 anos quando... Ele não conseguiu terminar a frase. Clara viu seus ombros tremerem, viu como suas mãos se fecharam em punhos apertados. Como... Ela morreu? Clara perguntou suavemente. Eduardo caminhou até o piano e passou os dedos pelas teclas sem produzir som, como se tocasse uma melodia fantasma. Acidente de carro. Voltava de uma exposição de arte em São Paulo. Choveu muito naquele dia. A estrada estava escorregadia. Sua voz falhou. O carro capotou 3 vezes. Ela morreu na hora. Clara sentiu como se uma mão gelada apertasse seu coração. A dor no rosto de Eduardo era tão crua, tão devastadora, que ela teve vontade de abraçá-lo. Quantos anos faz? 2 anos, 3 meses e 15 dias. Ele respondeu sem hesitar, e Clara percebeu que ele contava cada dia desde a perda. Eduardo, você quer saber por que te trouxe para cá?
Ele se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque não suportava mais o silêncio. Porque esta casa estava morrendo junto comigo. Porque eu precisava de alguém que me lembrasse que ainda estou vivo. A confissão a atingiu como um soco no estômago. Clara compreendeu finalmente a solidão devastadora daquele homem. Mas por que eu? Por que não alguém que você pudesse amar? Eduardo deu uma risada amarga, sem humor. Amor? Ele apontou para os quadros ao redor. Eu amei uma vez, Clara. Amei com cada fibra do meu ser. E quando perdi Helena, perdi também a capacidade de sentir qualquer coisa. Ele a encarou com intensidade perturbadora. Você está aqui porque é segura. Porque não vou me apaixonar por você. As palavras foram como lâminas, mas Clara entendeu a lógica cruel por trás delas. Eduardo a havia escolhido porque ela representava impossibilidade emocional. E se eu não quiser ser apenas companhia temporária? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Eduardo se aproximou dela devagar, parando quando estava close demais para o conforto. Clara podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, podia sentir o perfume masculino misturado com o cheiro de tinta e melancolia do ateliê. Então você se machucará, Clara. Porque eu não tenho mais nada para dar. Ele tocou seu rosto suavemente, um toque fantasma que a fez estremecer. Meu coração está enterrado junto com Helena. Clara segurou a mão dele contra seu rosto, sentindo o calor da pele através da frieza emocional. Talvez você só precise aprender novamente como se sente estar vivo. Eduardo retirou a mão como se ela queimasse. Não. Ele balançou a cabeça veementemente. Não pense que pode me salvar, Clara. E se eu não conseguir ser apenas companhia? Clara desafiou. E se eu já estiver começando a me importar com você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a encarou como se ela tivesse confessado algo impossível. Então você é mais tola do que imaginei, ele disse finalmente, mas sua voz estava trêmula. E está fadada a sofrer. Clara se aproximou dele, ignorando todos os sinais de perigo. Eduardo, você não pode viver como um morto pelo resto da vida. Helena não ia querer isso para você. A menção ao nome da esposa morta foi como acender um rastilho de pólvora. Eduardo a agarrou pelos ombros, seus dedos se cravando na pele através do tecido fino da camisola. Não ouse falar sobre o que Helena quereria. Ele sibilou entre dentes cerrados. Você não a conheceu. Mas sei sobre você. Clara retrucou, sem se intimidar. Sei que você está se matando aos poucos porque tem medo de viver sem ela. Eduardo soltou-a como se ela fosse veneno puro. Saia. Sua voz estava perigosamente baixa. Saia agora, antes que eu faça algo de que me arrependa. Clara o observou por um longo momento, vendo a guerra que se travava dentro dele. Via o homem destruído pela perda, mas também via centelhas do homem que um dia foi capaz de amar com tanta intensidade. Um dia você vai perceber que Helena não morreu para que você parasse de viver. Ela disse suavemente antes de se dirigir à porta. Saiu do ateliê deixando Eduardo sozinho com seus fantasmas. Mas quando chegou ao próprio quarto, Clara sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Eu invadi o passado dele. E ele finalmente me deixou ver o que escondia. 5 dias se passaram desde a noite no ateliê, e o clima entre Clara e Eduardo havia se tornado ainda mais tenso. Ele evitava completamente sua presença, saindo antes do café da manhã e voltando apenas depois que ela já havia se recolhido ao quarto. Quando cruzavam pelos corredores, Eduardo desviava o olhar como se ela fosse um fantasma indesejado. Clara sentia o peso da culpa esmagando seu peito. Havia violado o espaço mais sagrado dele, profanado as memórias que Eduardo guardava como relíquias. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia esquecer a vulnerabilidade crua que viu naqueles olhos escuros quando ele falou sobre Helena. Naquela quinta-feira, o céu começou a escurecer desde a tarde.
Nuvens pesadas e ameaçadoras se acumularam sobre a mansão, carregadas de uma tempestade que prometia ser violenta. O ar estava carregado de eletricidade, fazendo os cabelos de Clara arrepiarem quando ela caminhava pelos jardins. Durante o jantar, Eduardo permaneceu em silêncio absoluto. Comeu mecanicamente, sem levantar os olhos do prato, enquanto Clara observava suas mãos cortarem a carne com precisão cirúrgica. Havia algo diferente nele naquela noite. Uma tensão que ia além do constrangimento dos últimos dias. A tempestade vai ser forte. Clara tentou quebrar o gelo, mas sua voz soou pequena no vasto salão de jantar. Eduardo não respondeu. Apenas terminou de comer, dobrou o guardanapo com sua precisão habitual e se levantou da mesa. Eduardo! Clara chamou quando ele já estava quase na porta. Ele parou, mas não se virou. Eu sinto muito. Pelo que aconteceu no ateliê. Eu não tinha direito... Não. Ele cortou, a voz gelada. Você não tinha. E saiu, deixando Clara sozinha com o eco de suas próprias palavras e o barulho distante dos trovões que se aproximavam. Por volta das 11 da noite, a tempestade finalmente desabou com toda a sua fúria. Raios cortavam o céu como cicatrizes luminosas, seguidos por trovões que faziam a mansão inteira tremer. A chuva batia nas janelas com violência, como se quisesse quebrar o vidro e invadir a casa. Clara estava em seu quarto, tentando ler um livro que encontrara, na biblioteca, quando todas as luzes se apagaram de uma vez. A escuridão a engoliu completamente, tão densa que ela não conseguia ver nem mesmo suas próprias mãos. O coração disparou. Clara sempre tivera medo do escuro total desde criança, quando ficava sozinha em casa durante as ausências prolongadas dos pais. A escuridão despertava todos os seus medos mais primitivos, fazendo-a sentir-se pequena e vulnerável. Tateando pela mesa de cabeceira, procurou seu celular, mas a bateria havia descarregado. Respirou fundo, tentando controlar o pânico que subia pela garganta como bile amarga. Precisava sair daquele quarto, encontrar alguma luz, qualquer coisa que a fizesse sentir-se menos perdida. Abriu a porta do quarto devagar e saiu para o corredor. A mansão estava mergulhada em uma escuridão absoluta, quebrada apenas pelos clarões momentâneos dos raios que entravam pelas janelas. Cada trovão fazia Clara pular, o som ecoando pelos corredores como gritos de fantasmas. Desceu as escadas cautelosamente, uma mão na parede para se orientar. Sabia que havia lanternas na despensa da cozinha, mas chegar até lá no escuro parecia uma jornada impossível. Cada sombra criada pelos relâmpagos parecia esconder alguma ameaça. Cada rangido da madeira antiga soava como passos de intrusos. Foi quando chegou ao térreo que ouviu música. Notas melancólicas de piano flutuavam pelo ar, vindas da direção do salão principal. A melodia era triste, carregada de uma dor tão profunda que fez lágrimas surgirem nos olhos de Clara. Era uma canção que falava de perda, de saudade, de amor eterno. Seguiu o som como uma mariposa atraída pela luz. No salão principal, encontrou Eduardo sentado ao piano de cauda, tocando a luz de velas que ele havia espalhado pelo ambiente. Suas mãos dançavam pelas teclas com uma graciosidade que contrastava com a dureza habitual de seus gestos. Ele usava apenas uma camisa branca, com os primeiros botões abertos, revelando parte do peito bronzeado. Os cabelos estavam despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidas vezes. Havia uma garrafa de uísque meio vazia sobre o piano, e Clara percebeu que ele estava bebendo. Não pare. Ela sussurrou quando Eduardo parou, de tocar ao notá-la. Ele a encarou por um longo momento, os olhos brilhando na luz dourada das velas. Havia algo diferente em sua expressão. A frieza havia dado lugar a uma vulnerabilidade crua, como se o álcool tivesse dissolvido suas defesas habituais. Você não deveria estar aqui, ele disse, mas sua voz estava rouca, sem a autoridade de sempre. Eu estava com medo, Clara confessou, se aproximando devagar. A escuridão... Eu sempre tive medo da escuridão total. Eduardo observou-a se aproximar, notando como ela tremia ligeiramente.
Clara usava apenas uma camisola de seda branca, que revelava mais do que escondia, e ele sentiu algo despertar em seu peito, algo que havia enterrado junto com Helena. Era a música favorita dela. Eduardo disse de repente, voltando a tocar suavemente. Helena sempre pedia para eu tocar quando estava triste. Clara se sentou no sofá próximo ao piano, envolvendo as pernas com os braços. A música a envolvia como um abraço melancólico, carregando-a para um lugar onde a dor era bela. Você a amava muito. Não era uma pergunta. Mais do que amava a própria vida. Eduardo respondeu sem parar de tocar. Helena era luz pura. Ela via beleza onde eu só via cinza. Me fazia acreditar que eu poderia ser melhor do que realmente sou. E agora? Agora eu sou só cinza novamente. Ele terminou a música abruptamente, as últimas notas ecoando pelo salão como um lamento. Um raio particularmente intenso iluminou o salão inteiro, seguido por um trovão que fez as janelas tremerem. Clara pulou instintivamente, um pequeno grito escapando de seus lábios. Eduardo se levantou do piano e caminhou até ela, estendendo a mão. Venha, fique mais perto da lareira. Clara aceitou sua mão, sentindo a pele quente contra a sua. Eduardo a guiou até a poltrona próxima à lareira, onde as chamas dançavam hipnoticamente, criando sombras que brincavam em suas faces. Por que você não me odeia? Eduardo perguntou de repente, se servindo de mais uísque. Como? Assim? Eu te comprei, Clara. Te arranquei de sua família, te trouxe para cá contra sua vontade. Te transformei em prisioneira. Ele tomou um gole da bebida. Por que não me odeia? Clara estudou seu rosto à luz do fogo. Via a culpa que ele carregava, o peso das escolhas que fizera. Mas também via algo mais. Uma desesperança tão profunda que doía só de olhar. Porque eu entendo agora, ela disse suavemente. Você não me trouxe aqui para me machucar. Você me trouxe porque estava se afogando na própria solidão. Eduardo deu uma risada amarga. Isso não me absolve do que fiz. Não. Mas me ajuda a entender por quê. Outro trovão ecoou, e desta vez Clara não pulou. Estava hipnotizada, pela forma como a luz do fogo dançava no rosto de Eduardo, revelando detalhes que ela nunca havia notado. As pequenas rugas ao redor dos olhos, a cicatriz quase imperceptível no queixo, a forma como seus lábios se curvavam quando ele não estava controlando cada expressão. Clara! Ele sussurrou seu nome como uma oração. O quê? Eduardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Estava close demais, tão perto que ela podia sentir o cheiro de uísque em sua respiração, misturado com seu perfume masculino. Eu não quero que você esteja aqui por obrigação. Sua voz estava rouca, carregada de algo que Clara não conseguia identificar completamente. Eduardo, se você quiser ir embora agora, eu pago a passagem. Eu garanto que sua família continue protegida. Você pode ser livre. Clara sentiu seu coração disparar. Ele estava oferecendo exatamente o que ela pensava querer desde o primeiro dia. Liberdade. A chance de voltar para casa, para sua vida anterior. Mas quando olhou em seus olhos, viu algo que a fez hesitar. Viu um homem quebrado oferecendo a única coisa boa que possuía, a chance de ela ser feliz, mesmo que isso significasse ficar sozinho novamente. E se eu não quiser ir? Ela sussurrou. Por quê? Eduardo perguntou genuinamente, confuso. Por que ficaria? Clara se inclinou para a frente, eliminando a distância entre eles. Podia ver cada detalhe de seu rosto agora, cada linha marcada pela dor e pela saudade. Porque eu vejo quem você realmente é por baixo de toda essa armadura. Ela tocou seu rosto suavemente. Vejo o homem que amou Helena com tanta intensidade que transformou esse amor em arte. Vejo alguém que sofre tanto que esqueceu como é viver. Eduardo fechou os olhos ao toque dela, como se fosse uma bênção e uma tortura ao mesmo tempo. Clara, não. Então me permita ficar, por escolha.
Ela repetiu as palavras que Helena teria dito, e Eduardo abriu os olhos abruptamente. Por um momento que durou uma eternidade, eles se encararam. Clara podia ver a batalha que se travava dentro dele. O amor pelo passado lutando contra a possibilidade de um futuro. Então, devagar, como quem se rende a algo inevitável, Eduardo se aproximou e a beijou. Foi um beijo lento, carregado de tudo, o que nunca foi dito. Não era o beijo de um homem tomando posse, mas de alguém que havia esquecido como era sentir-se vivo e estava reaprendendo através dos lábios de outra pessoa. Clara correspondeu com toda a ternura que havia guardado, toda a compreensão que desenvolvera por aquele homem complexo e atormentado. No calor da lareira, eles eram apenas dois corações querendo ser salvos. Quando se separaram, Eduardo apoiou sua testa na dela, respirando como se tivesse corrido uma maratona. "O que estamos fazendo?" Ele sussurrou. "Aprendendo a viver novamente", Clara respondeu. E pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Ali, entre o medo e o desejo, éramos só dois corações querendo ser salvos. A manhã seguinte chegou carregada de uma luz dourada que filtrava pelas cortinas do salão principal. Clara despertou nos braços de Eduardo, envolta pela manta de lã que ele havia colocado sobre eles durante a madrugada. O peito dele subia e descia em um ritmo tranquilo, e pela primeira vez desde que chegara à mansão, ela o viu em paz. O beijo da noite anterior ainda pulsava em seus lábios como uma promessa não dita. Havia mudado tudo entre eles, derrubado muros que pareciam intransponíveis. Mas com a luz do dia, Clara sentia uma mistura confusa de esperança e medo do que aquilo significava. Eduardo abriu os olhos devagar, encontrando o olhar dela fixo em seu rosto. Por um instante, um sorriso genuíno curvou seus lábios, transformando completamente suas feições. Era como ver o homem que ele fora antes da tragédia. "Bom dia", ele sussurrou, a voz rouca do sono. "Bom dia", Clara respondeu, sentindo as bochechas corarem. Eduardo se sentou, passando as mãos pelos cabelos despenteados. A realidade do que havia acontecido começava a se instalar, e Clara viu as defesas dele se reconstruindo em tempo real. "Clara, sobre ontem à noite." "Não." Ela o interrompeu segurando sua mão. "Não se arrependa. Não transforme aquilo em erro." Eduardo a encarou por um longo momento, uma guerra silenciosa travando-se em seus olhos escuros. "Eu não me arrependo", ele confessou finalmente. "Mas também não sei o que isso significa." Antes que Clara pudesse responder, a voz da Sra. Rosa ecoou pelo corredor, anunciando que o café estava servido. Eduardo se levantou rapidamente, estendendo a mão para ajudá-la. "Vamos. Depois conversamos." O café da manhã transcorreu em um silêncio diferente dos anteriores. Não era mais o gelo hostil que os separava, mas sim a tensão de duas pessoas navegando em território desconhecido. Clara observava Eduardo, discretamente, notando como seus olhos buscavam os dela constantemente, como se ele estivesse tentando decifrar seus pensamentos. Quando terminaram de comer, Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins ainda molhados pela chuva da noite anterior. "Clara, preciso te contar algo." Sua voz tinha uma qualidade estranha, carregada de algo que ela não conseguia identificar. "O quê?" Eduardo se virou para ela, e Clara viu algo em sua expressão que fez seu estômago se apertar. Era como se ele estivesse prestes a confessar um crime. Sobre o dia em que... Sobre como cheguei até você. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no tom dele que a alertava de que o que estava por vir mudaria tudo novamente. "Eu te disse que soube de sua situação através dos agiotas com quem seu pai se envolveu." Eduardo começou, evitando seu olhar. "Isso é verdade, mas não é toda a verdade." "Como assim?" Eduardo caminhou até a mesa e se apoiou nela, como se precisasse de suporte físico para o que estava prestes a dizer. "Eu não fui o primeiro a ser procurado, Clara. Você estava sendo oferecida. Há semanas,
As palavras caíram como bombas no silêncio matinal. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Oferecida para quem? Homens como eu. Homens com dinheiro suficiente para quitar as dívidas de sua família. Eduardo fechou os olhos, como se a própria confissão lhe causasse dor física. Mas também homens muito piores do que eu. Clara se levantou da cadeira abruptamente, as pernas bambas. O que você está dizendo? Estou dizendo que tinha uma fila de interessados, Clara. E nem todos tinham intenções, digamos, civilizadas. O mundo pareceu girar ao redor de Clara. Ela se apoiou na mesa, tentando processar a informação devastadora. Quem mais estava interessado? Eduardo hesitou, mas quando viu a determinação no olhar dela, suspirou pesadamente. Maurício Vasconcelos, dono de uma rede de motéis na região, conhecido por seus métodos não convencionais com mulheres jovens. Ele fez uma pausa, o rosto contraído de nojo. Ele estava oferecendo o dobro do que eu ofereci. Clara sentiu náusea subir pela garganta. Conhecia a reputação sinistra de Vasconcelos através de sussurros que circulavam na cidade. Histórias de moças que desapareciam, que eram encontradas meses depois completamente quebradas. E Roberto Mendes. Eduardo continuou, cada nome saindo como veneno de sua boca. Político local com tendências violentas. Ele queria você especificamente porque soube que era virgem. Pare. Clara sussurrou. Mas Eduardo não parou. Eles estavam planejando um leilão, Clara. Um leilão onde você seria o prêmio. Onde quem oferecesse mais dinheiro te levaria para fazer o que quisesse. Clara correu para o banheiro social e vomitou violentamente. A ideia de ter sido tratada como mercadoria em um leilão humano era mais do que conseguia suportar. Eduardo apareceu atrás dela, segurando seus cabelos enquanto ela se esvaziava. Por quê? Ela conseguiu sussurrar entre as náuseas. Por que você está me contando isso? Eduardo a ajudou a se levantar, suas mãos surpreendentemente gentis. Porque você merece saber a verdade. Ele molhou uma toalha e limpou cuidadosamente o rosto dela. E por que preciso que entenda que eu não comprei você para mim? Clara o encarou, confusa. Como assim? Eduardo a guiou de volta para a sala de jantar, fazendo-a sentar em uma cadeira. Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com uma ternura que contrastava com a brutalidade de suas revelações. Eu te tirei de quem te faria muito pior. Sua voz estava quebrada. Quando soube do leilão, quando descobri quem eram os outros interessados, eu não consegui. Não consegui deixar que isso acontecesse com você. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A realidade se reorganizava em sua mente de uma forma completamente nova. Você me salvou. Eu tentei. Eduardo confirmou. Paguei 3 vezes mais do que qualquer um deles estava oferecendo. Comprei você não para me possuir, mas para te proteger. Mas por quê? Clara perguntou, a voz embargada. Você nem me conhecia. Eduardo se levantou e caminhou até a janela novamente, os ombros tensos. Porque vi uma foto sua. Ele disse simplesmente. Seu pai havia levado uma foto para mostrar aos interessados. E quando olhei para aquela imagem, vi. O quê? Vi Helena. A confissão saiu como um sussurro. Não fisicamente. Vocês são completamente diferentes. Mas vi a mesma inocência nos seus olhos. A mesma pureza que Helena tinha. E não consegui deixar que fosse destruída por homens como Vasconcelos. Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Tudo fazia sentido agora. A frieza inicial de Eduardo, sua insistência em manter distância, seu desespero para não se envolver emocionalmente. Então você me trouxe aqui por pena. Não. Eduardo se virou rapidamente. Trouxe você aqui porque não conseguia viver comigo mesmo sabendo que podia ter evitado seu sofrimento e não fiz nada. E agora? Clara perguntou se levantando. Depois do que aconteceu ontem à noite, o que sou para você? Eduardo a encarou com uma intensidade que a fez estremecer. Agora você é o que mais me assusta no mundo, ele confessou.
Porque começou como salvação e se transformou em algo que não sei como nomear. Clara se aproximou dele devagar, vendo a vulnerabilidade crua em seus olhos. Eduardo, o que você fez? Me salvar daqueles homens. Foi a coisa mais corajosa que alguém já fez por mim. Não foi coragem. Ele balançou a cabeça. Foi egoísmo. Eu não conseguia viver sabendo que poderia ter te salvado, e escolhi não agir. Então me deixe retribuir. Clara tocou seu rosto. Me deixe te salvar também. Eduardo fechou os olhos ao toque dela, inclinando o rosto contra sua palma. Clara, você não entende. Eu estou quebrado. Não sei se posso ser consertado. Talvez você não precise ser consertado. Ela sussurrou. Talvez só precise ser amado como é. A palavra amado ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão perigosa. Eduardo abriu os olhos, encontrando os dela. Você não pode me amar. Ele disse, mas sua voz estava trêmula. Seria injusto comigo e com você. Por que injusto? Porque eu nunca conseguirei te amar como você merece. Eduardo confessou com uma dor lancinante na voz. Meu coração está enterrado com Helena. O que posso te oferecer são apenas pedaços. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas não de tristeza. Era alívio, compreensão, e algo que começava a se parecer perigosamente com amor. Então me dê os pedaços. Ela sussurrou. Me dê o que puder. Talvez juntos possamos construir algo novo com os fragmentos que sobraram. Eduardo a puxou para seus braços então, abraçando-a com uma desesperança que fazia doer. Clara podia sentir os tremores que percorriam o corpo dele. Podia sentir anos de solidão e dor sendo liberados naquele abraço. Eu não sei como fazer isso. Ele confessou contra seus cabelos. Não sei como amar novamente sem trair a memória dela. Amar novamente não é traição. Clara sussurrou. É honrar o que Helena te ensinou sobre amor. Eles permaneceram abraçados por um tempo que pareceu eterno. Dois náufragos se agarrando um ao outro em meio à tempestade de suas próprias emoções. Quando finalmente se separaram, Eduardo segurou o rosto dela entre suas mãos. Se ficarmos juntos, será difícil. Eu vou te machucar sem querer. Vou me afastar quando as lembranças vierem. Vou te comparar com ela sem perceber. Eu sei, Clara respondeu. E eu vou ter ciúmes de um fantasma. Vou questionar se você está comigo por amor ou por culpa. Vou duvidar de mim mesma constantemente. Então por quê? Porque mesmo sabendo de tudo isso não consigo imaginar estar em outro lugar, ela confessou. Porque você não comprou minha liberdade, Eduardo. Você me devolveu a vida. Eduardo a beijou então. E desta vez não havia hesitação. Era um beijo de promessa, de aceitação. De dois corações feridos decidindo tentar curar juntos. Ele não comprou minha liberdade. Ele me devolveu a vida. 2 semanas se passaram desde a revelação devastadora sobre os verdadeiros motivos que levaram Eduardo a comprá-la. A dinâmica entre eles havia mudado completamente. Não eram mais captor e prisioneira, mas dois corações feridos tentando descobrir como curar juntos. Eduardo começou a dividir mais de si mesmo com Clara. Contava histórias de Helena durante os jantares. Mostrava lugares da mansão que eram especiais para ele. Tocava piano enquanto ela lia na biblioteca. Era como se ele estivesse ensinando Clara a conviver com os fantasmas que habitavam aquela casa. Clara, por sua vez, começou a entender que amar Eduardo significava amar também a memória de Helena. Não como rival, mas como parte essencial da história dele. Era uma situação complexa e dolorosa, mas ela estava determinada a encontrar seu lugar naquele amor dividido. Naquela tarde de sábado, Clara caminhava pelos jardins da mansão quando encontrou Eduardo podando as roseiras próximas ao gazebo. Ele usava uma camisa de linho branca que revelava os músculos de seus braços enquanto trabalhava. Os cabelos estavam ligeiramente úmidos de suor, e havia uma concentração quase meditativa em seus movimentos. Eu não sabia que você cuidava pessoalmente dos jardins, Clara disse, se aproximando. Eduardo ergueu os olhos.
um sorriso pequeno, mas genuíno, curvando seus lábios. Helena adorava rosas. Ele explicou, cortando cuidadosamente um galho seco. Depois que ela morreu, os jardineiros continuaram cuidando de tudo, mas as rosas, eu não conseguia deixar que outros tocassem nelas. Clara observou as flores ao redor. Eram rosas de todas as cores. Vermelhas, brancas, cor-de-rosa, amarelas. Cada uma cuidada com um amor obsessivo que transparecia em cada pétala perfeita. Elas são lindas, Clara comentou sinceramente. Helena dizia que as rosas eram como os sentimentos. Eduardo continuou podando, mas Clara notou como sua voz se suavizou. Precisam de cuidado constante, de atenção, de amor. E mesmo quando murcham, deixam sementes para que outras possam florescer. Clara sentiu o coração apertar com a beleza melancólica da metáfora. E você? Ela perguntou suavemente. Quando vai permitir que novas rosas floresçam? Eduardo parou de podar e a encarou. Havia algo diferente em seus olhos naquela tarde. Uma suavidade que ela raramente via, como se as defesas dele estivessem temporariamente baixas. Talvez ele hesitou, colocando a tesoura de lado. Talvez já estejam começando a florescer. O ar entre eles se carregou de uma tensão diferente. Não era mais a tensão do conflito ou do medo, mas algo quente e promissor que fez o coração de Clara acelerar. Eduardo se aproximou dela devagar, removendo as luvas de jardinagem. Suas mãos estavam sujas de terra, mas quando ele tocou o rosto de Clara gentilmente, ela não se importou. Clara. Ele sussurrou seu nome como uma oração. Sim? Eu quero te pedir algo, mas preciso que saiba que pode dizer não. Sua voz estava rouca, carregada de uma vulnerabilidade que ela havia aprendido a reconhecer. O que você quer me pedir? Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para um salto no escuro. Eu quero te beijar, não porque estou bebido, não porque a tempestade nos forçou a ficar juntos, não por impulso. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nos dela. Eu quero te beijar porque escolhi isso. Porque quero isso. Clara sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. Era a primeira vez que Eduardo expressava desejo por ela de forma tão clara e consciente. Não havia álcool para culpar. Não havia circunstâncias externas forçando o momento. Era uma escolha pura e simples. Eduardo, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Você não precisa responder agora. Pode pensar, pode... Sim. Clara disse simplesmente. Sim? Sim, eu quero que você me beije. Ela se aproximou dele, eliminando a distância entre seus corpos. Eu quero isso também. Eduardo a estudou por um momento, como se estivesse gravando cada detalhe de seu rosto na memória. Então, devagar, como quem segura algo precioso, demais para arriscar quebrar, ele inclinou a cabeça e a beijou. Este beijo foi diferente de todos os outros. Não havia desespero. Não havia a urgência da paixão descontrolada. Era um beijo consciente, deliberado, carregado de uma ternura que fez Clara derreter completamente. Eduardo beijava como quem estava reaprendendo um idioma esquecido. Suas mãos se moveram para os cabelos de Clara, entrelaçando os dedos nos fios castanhos enquanto aprofundava o beijo lentamente. Clara correspondeu com toda a paixão contida que havia guardado nas últimas semanas. Suas mãos exploraram o peito dele através da camisa de linho, sentindo os músculos se contraírem sob seu toque. Quando se separaram, ambos estavam respirando, pesadamente. Eduardo apoiou a testa na dela, os olhos fechados como se estivesse saboreando o momento. Obrigado. Ele sussurrou. Pelo quê? Por me deixar escolher isso. Por não tornar isso sobre culpa ou obrigação. Eduardo abriu os olhos, e Clara viu uma gratidão profunda em seu olhar. Por me dar a chance de te desejar livremente. Clara sentiu seu coração se expandir no peito. Finalmente entendia o que aquele momento significava para Eduardo. Era a primeira vez desde a morte de Helena
que ele permitia a si mesmo sentir desejo por outra mulher. E ele havia escolhido senti-lo por ela. Eduardo, posso te perguntar algo? Qualquer coisa. Você ainda se sente culpado? Por me desejar? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Às vezes. Ele confessou honestamente. Mas não como antes. Agora a culpa é diferente. Não é culpa por trair Helena. É culpa por ter demorado tanto para perceber que você merecia ser desejada por você mesma, não como substituta de outra pessoa. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Era exatamente o que precisava ouvir. E eu mereço? Você merece ser amada por quem você é, Clara. Eduardo limpou suas lágrimas com os polegares. Merece ser a primeira escolha de alguém, não o prêmio de consolação. E com você? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu seria a primeira escolha? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, e Clara viu a luta interna que se travava em seus olhos. Eu não sei se posso responder isso com honestidade, ele disse finalmente. Helena sempre será minha primeira escolha no sentido de que foi meu primeiro amor verdadeiro. Mas você... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Você seria minha escolha consciente, minha escolha de recomeçar. Clara assentiu, compreendendo a distinção sutil mas importante. É suficiente, ela disse. Por enquanto, é suficiente. Eduardo a puxou para seus braços novamente, abraçando-a entre as rosas que Helena havia amado. O perfume das flores misturava-se com o cheiro masculino dele, criando uma combinação que era ao mesmo tempo nostálgica e promissora. Clara, eu quero que você saiba que estou tentando. Ele sussurrou contra seus cabelos. Estou tentando aprender como amar novamente sem esquecer o que aprendi sobre amor com Helena. Eu sei, Clara respondeu. E eu estou aprendendo como amar alguém que já amou profundamente antes de mim. É difícil? Às vezes, ela confessou. Mas também é bonito. Ver a capacidade que você tem de amar me faz acreditar que talvez um dia você possa me amar assim também. Eduardo se afastou para olhá-la nos olhos. E se eu já estiver começando? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma promessa frágil. Clara sentiu seu coração parar, por um momento antes de voltar a bater em um ritmo acelerado. Está? Ela perguntou, mal ousando acreditar. Eu não sei como chamar o que sinto por você. Eduardo confessou. Não é o mesmo que senti por Helena, mas é real. É intenso. É assustador. Clara sorriu através das lágrimas. Assustador pode ser bom. Significa que importa. Importa, Eduardo confirmou. Você importa. Mais do que imaginei que seria possível novamente. Eles se beijaram mais uma vez, cercados pelas rosas que simbolizavam tanto o passado quanto a possibilidade de futuro. Era um beijo de aceitação, de escolha mútua, de dois corações decidindo tentar construir algo novo sobre as fundações do que havia sido perdido. Quando finalmente se separaram, Eduardo segurou a mão de Clara e a guiou pelo jardim, mostrando-lhe cada tipo de rosa, contando a história por trás de cada canteiro. Era sua forma de incluí-la na memória de Helena, de fazer com que ela se sentisse parte da história ao invés de intrusa. E Clara compreendeu que aquele momento, cercada pelas flores que uma mulher morta havia amado, sendo beijada pelo homem que um dia a amara, era perfeito em sua complexidade imperfeita. Aquele beijo não era mais compra, era entrega. Um mês havia se passado desde o beijo no Jardim das Rosas, e a mansão havia se transformado em algo completamente diferente. Não era mais uma prisão dourada nem um mausoléu de memórias. Era um lar onde dois corações feridos aprendiam, diariamente, como amar novamente. Clara acordava todas as manhãs com Eduardo ao seu lado. Não dormiam no mesmo quarto ainda. Ambos sentiam que era cedo demais para esse passo,
mas ele havia tomado o hábito de aparecer em seu quarto ao amanhecer, trazendo café e croissants que eles dividiam na cama enquanto planejavam o dia. Naquela manhã de segunda-feira, no entanto, algo era diferente. Eduardo estava mais quieto que o habitual, mexendo nervosamente com a xícara de café enquanto observava Clara comer. "Você está bem?" Ela perguntou, notando a tensão em seus ombros. "Clara, preciso falar com você sobre algo importante." Eduardo pousou a xícara e a encarou com uma seriedade que fez o estômago dela se apertar. "O que houve?" O medo se instalou instantaneamente. Seria arrependimento? Ele havia mudado de ideia sobre eles? Eduardo se levantou da cama e caminhou até a mesa onde havia deixado uma pasta de couro marrom na noite anterior. Clara não havia prestado atenção no objeto, mas agora o via com uma apreensão crescente. "Lembra-se do contrato?" ele perguntou, abrindo a pasta. Como poderia esquecer? O documento que selara seu destino, que a transformara em propriedade temporária de um estranho. O papel que ditava que ela deveria permanecer ali por 1 ano, em troca da liberdade de sua família. "Sim", ela respondeu, a voz pequena. Eduardo retirou o contrato da pasta. Eram várias páginas de termos legais, assinaturas e carimbos que oficializavam a transação mais humilhante de sua vida. Ele o segurou por um momento, olhando para o documento como se fosse uma cobra venenosa. "Ainda faltam 8 meses para o prazo expirar", ele disse lentamente. Clara sentiu seu mundo começar a desmoronar. Eduardo estava lembrando-a de que era temporária, de que tinha uma data de validade. Talvez todo aquele mês de proximidade, todos aqueles beijos e carícias, não significassem nada para ele além de uma forma de passar o tempo. "Eu sei", ela sussurrou, tentando manter a compostura. Eduardo a observou por um momento, vendo a dor que se instalava em seus olhos. Então, para a total surpresa dela, ele rasgou o contrato ao meio. Clara piscou, não acreditando no que havia visto. "Eduardo, o que você está fazendo?" Ele continuou rasgando, reduzindo o documento a pequenos pedaços que espalhou sobre a mesa como confete macabro. "Estou te libertando", ele disse simplesmente. "Mas e as dívidas da minha família? E o acordo com os agiotas?" Eduardo voltou para a cama e se sentou ao lado dela, segurando suas mãos com gentileza. "Tudo quitado. Permanentemente. Independente do que você decidir fazer agora." Ele acariciou seus dedos nervosamente. "Sua família está livre, Clara. Para sempre." Clara sentiu lágrimas surgirem em seus olhos, mas não sabia se eram de alívio ou terror. "Por que você está fazendo isso?" "Porque percebi que enquanto existir esse contrato entre nós, você nunca será realmente livre para escolher", Eduardo respondeu, a voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. "E eu nunca saberei se você está aqui porque quer ou porque tem que estar." A realidade do que ele estava oferecendo começou a se instalar na mente de Clara. Liberdade. Liberdade real, sem condições, sem prazo de validade. "E agora?" ela perguntou, a voz trêmula. "Agora você pode ir para onde quiser." Eduardo se levantou e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. "Posso providenciar uma quantia em dinheiro que garanta seu futuro. Posso conseguir uma casa para você em qualquer cidade que escolher. Posso..." "Eduardo." Clara o interrompeu. "Posso até mesmo pagar para você estudar se quiser. Medicina, direito, qualquer coisa que..." "Eduardo." Ela repetiu mais firme. "Você é jovem, Clara. Tem a vida toda pela frente. Pode encontrar alguém da sua idade, alguém que possa te amar completamente, sem fantasmas do passado." "Eduardo." Clara gritou, fazendo-o se virar finalmente. Quando seus olhos se encontraram, ela viu o que ele estava tentando esconder. Medo. Terror absoluto de que ela fosse embora. "Você terminou?" ela perguntou, levantando-se da cama e caminhando em direção a ele. "Eu só quero que você saiba que tem opções", ele disse, a voz mais baixa agora. "E se a minha opção for ficar?"
Eduardo fechou os olhos como se a pergunta lhe causasse dor física. Clara, você não pode tomar essa decisão baseada em gratidão ou... E se for baseada em amor? As palavras saíram antes que Clara pudesse contê-las. Ficaram suspensas no ar entre eles como uma confissão perigosa que não podia ser retirada. Eduardo abriu os olhos abruptamente, encarando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O que você disse? Clara respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Eu disse amor, Eduardo. Ela se aproximou dele, eliminando a distância entre seus corpos. Eu te amo. Clara, não. Você não pode... Eu posso e eu amo-o. Ela interrompeu, colocando as mãos no peito dele. Eu te amo pela forma como cuida das rosas de Helena. Eu te amo pela gentileza que esconde atrás da frieza. Eu te amo porque você me salvou quando não precisava. Eu te amo porque está me deixando ir embora, mesmo que isso te despedace. Eduardo segurou os pulsos dela, mas não para afastá-la, para se ancorar. Você não entende o que está dizendo. Entendo perfeitamente. Clara se aproximou mais, seus corpos agora se tocando. Eu te amo, Eduardo. Não te amo apesar dos seus fantasmas. Eu te amo, incluindo eles. Eu te amo sabendo que Helena sempre será parte de quem você é. Clara. E se você me deixar ficar? Se você quiser que eu fique, eu vou te amar todos os dias pelo resto da minha vida. Ela se ergueu nas pontas dos pés, aproximando seu rosto do dele. Mas vou ficar só se você me quiser aqui. Não por pena, não por culpa, mas porque você também me ama. Eduardo a encarou por um longo momento, e Clara viu lágrimas se formarem em seus olhos escuros. Eu tenho medo, ele confessou em um sussurro. De quê? De te amar e te perder também. De abrir meu coração novamente e ter que enterrá-lo mais uma vez. Clara tocou seu rosto gentilmente, limpando uma lágrima que havia escapado. Eu também tenho. Medo, ela confessou. Tenho medo de não ser suficiente, de sempre ser a segunda escolha, de você acordar um dia e perceber que foi um erro. Então ficamos com medo juntos? Eduardo perguntou, cobrindo a mão dela com a sua. Podemos tentar. Clara sorriu através das próprias lágrimas. Eduardo a beijou então. Um beijo desesperado e cheio de promessas. Era o beijo de um homem que havia decidido apostar novamente no amor, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. Eu te amo. Ele sussurrou as palavras como uma oração. Deus me ajude. Eu te amo, Clara. Você tem certeza? Tenho certeza de que estou apavorado. Tenho certeza de que não sei como fazer isso direito. Tenho certeza de que vou te machucar sem querer às vezes. Ele fez uma pausa, olhando profundamente em seus olhos. Mas tenho certeza absoluta de que te amo. Clara sorriu, sentindo como se seu coração fosse explodir de felicidade. Então quer que eu fique? De verdade. Quero que você fique porque quer ficar. Eduardo respondeu. Quero que escolha isso todos os dias. Não porque tem que escolher, mas porque é o que te faz feliz. Então eu fico. Clara disse sem hesitar. Escolho. Ficar. Escolho você. Escolho nós. Eduardo a ergueu do chão, girando-a no ar enquanto ria. Um som que Clara nunca havia escutado antes, puro e genuíno como o de uma criança. Quando a colocou de volta no chão, ele segurou seu rosto entre as mãos. Não vai ser fácil. Ele a advertiu. Eu não quero fácil. Clara respondeu. Eu quero real. Então vamos ser reais juntos. Eduardo sorriu. E Clara viu o homem que ele havia sido antes da tragédia, brilhando através dos anos de dor. Eles se beijaram novamente, cercados pelos pedaços rasgados do contrato que havia os unido por força, mas que agora não era mais necessário, porque tinham algo muito mais forte que qualquer documento legal. Tinham escolha. Tinham amor. E tinham um ao outro. Fui vendida para ser posse. Mas fiquei
para ser amor. 10 meses depois. A praia de Búzios estendia-se diante deles como um tapete dourado beijado pelo sol do final da tarde. As ondas quebravam musicalmente na areia, criando uma trilha sonora perfeita para o momento mais especial de suas vidas. Clara caminhava devagar pela beira da água, uma mão apoiada na barriga que crescia a cada dia. 5 meses de gestação haviam transformado seu corpo, mas mais do que isso, haviam transformado completamente a dinâmica entre ela e Eduardo. A gravidez não havia sido planejada. Aconteceu 3 meses depois que decidiram ficar juntos, numa noite de paixão quando ambos se perderam completamente um no outro. Quando Clara descobriu, teve medo da reação de Eduardo. Medo de que uma criança fosse demais, rápido demais, para um homem que ainda estava reaprendendo a amar. Mas Eduardo surpreendeu-a mais uma vez. Quando ela lhe contou, tremendo de nervosismo na cozinha da mansão, ele simplesmente a pegou no colo e girou com ela pelo ambiente, rindo como se tivesse recebido o melhor presente do mundo. Uma nova vida. Ele havia sussurrado contra seus cabelos naquela noite. Uma nova vida vindo de nós dois. Agora, caminhando pela praia onde Eduardo havia a levado para um fim de semana romântico, Clara observava o homem que se tornara seu companheiro, seu amor, seu futuro. Ele coletava conchas na areia, aparentemente absorto na tarefa, mas ela sabia que estava planejando algo especial. Eduardo, você está bem? Ela perguntou alcançando-o. Está estranho desde que chegamos. Ele se endireitou, guardando as conchas no bolso da bermuda. O sol da tarde dourava sua pele bronzeada, e Clara sentiu aquela familiar onda de desejo que a gravidez havia intensificado ainda mais. Estou nervoso, ele confessou com um sorriso tímido que a fez derreter. Nervoso? Eduardo Ferraz nervoso? Clara riu, tocando seu braço. Por quê? Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo monumental. Então, para total surpresa dela, ajoelhou-se na areia molhada diante dela. O coração de Clara parou completamente. Clara. Ele começou, a voz embargada de emoção. Eduardo, o que você está fazendo? Ela sussurrou, as mãos automaticamente indo para o rosto. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele retirou uma pequena caixa de veludo azul do bolso. Algo que Helena me ensinou sobre amor verdadeiro. A menção de Helena não causou mais dor em Clara. Nos últimos meses, ela havia aprendido que a primeira esposa de Eduardo não era sua rival, mas sim sua professora. Era Helena quem havia ensinado Eduardo a amar profundamente, e esse amor havia transbordado para ela. O que Helena te ensinou? Clara perguntou, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ela me ensinou que amor verdadeiro não diminui quando é dividido, mas se multiplica. Eduardo abriu a caixa, revelando um anel de diamante delicado e perfeito. Ela me ensinou que é possível honrar o passado, enquanto se constrói um futuro. Clara soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Eduardo, Clara, você chegou na minha vida como um vendaval. Ele continuou, a voz firme apesar das lágrimas em seus olhos. Chegou forçada por circunstâncias terríveis, mas trouxe luz para um lugar que eu pensava estar morto para sempre. Uma gaivota gritou ao longe, como se estivesse testemunhando aquele momento sagrado. Você me ensinou que é possível amar novamente, sem trair quem amamos antes. Você me ensinou que o coração tem capacidade infinita quando encontra a pessoa certa. Eduardo segurou a mão livre dela. Você me devolveu a vida, Clara. Você me devolveu a minha também. Ela sussurrou através das lágrimas. Então... Eduardo respirou fundo, as palavras saindo como uma oração. Clara Santos, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita envelhecer ao meu lado e me ensinar todos os dias como ser um homem melhor? Clara olhou para o homem ajoelhado diante dela. O homem que a havia salvado quando nem sabia que precisava ser salva.
que a havia amado quando ela menos esperava, que havia transformado uma transação comercial na história de amor mais improvável de suas vidas. Sim, ela disse a voz firme e clara. Sim, eu aceito. Aceito tudo isso e muito mais. Eduardo deslizou o anel em seu dedo com mãos trêmulas. Depois se levantou e a beijou com toda a paixão acumulada. Era um beijo de promessa, de futuro, de dois corações que haviam escolhido bater em sincronia. Quando se separaram, Eduardo colocou as mãos na barriga dela, sentindo os movimentos suaves do bebê. Ele vai nascer filho de pais casados. Ele disse com orgulho. Ele? Clara riu através das lágrimas. Como você sabe que é menino? Instinto paterno. Eduardo sorriu, beijando sua testa. E se for menina, ela será a princesa mais protegida do mundo. Eles caminharam, de volta pela praia, de mãos dadas, enquanto o sol se punha no horizonte pintando o céu de tons rosados e dourados. Era como se o universo estivesse celebrando junto com eles. Eduardo, posso te perguntar algo? Clara disse quando se sentaram nas cadeiras que ele havia preparado na areia. Qualquer coisa. Você ainda sente culpa? Por ser feliz novamente? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente, observando as ondas quebrarem na praia. Às vezes, ele confessou honestamente. Mas não é mais a culpa devastadora de antes. É mais como nostalgia, saudade do que foi, mas gratidão pelo que é. E Helena? O que você acha que ela pensaria sobre isso tudo? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e em paz. Acho que ela ficaria feliz. Helena sempre disse que amor verdadeiro quer o melhor para quem ama, mesmo quando não pode mais estar presente. Ele virou-se para Clara, tocando seu rosto gentilmente. Acho que ela enviaria você para mim. Clara sentiu uma paz profunda se instalando em seu coração. Finalmente, todos os pedaços do quebra-cabeças haviam se encaixado. E nosso filho? Ela perguntou, acariciando a barriga. Como vamos explicar para ele como nos conhecemos? Eduardo riu, um som rico e cheio de vida. Vamos contar a verdade. Que papai salvou mamãe, e mamãe salvou papai de volta. Que amor verdadeiro às vezes começa nos lugares mais improváveis. E que às vezes as melhores histórias começam com os finais mais difíceis. Clara acrescentou. Exato. Eduardo a puxou para seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Nós somos a prova de que destino escreve certo por linhas tortas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, simplesmente absorvendo o momento. O bebê se mexeu na barriga de Clara, como se também estivesse celebrando. Como vamos chamá-lo? Eduardo perguntou, sentindo os movimentos. Se for menino, Eduardo Júnior. Clara disse sem hesitar. E se for menina? Clara sorriu, sabendo que o que estava prestes a dizer seria perfeito. Helena. Helena Clara. Eduardo sentiu lágrimas surgirem em seus olhos. Era a decisão mais generosa e amorosa que Clara poderia tomar. Honrar a memória da primeira esposa, enquanto assegurava que sua própria presença também fosse celebrada. Tem certeza? Ele perguntou emocionado. Tenho. Helena fez parte da sua história de amor. Agora ela fará parte da nossa também. Clara beijou seu pescoço, suavemente. É assim que amor verdadeiro funciona. Ele não exclui. Ele inclui. Eduardo a abraçou mais forte, sentindo uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Eu te amo. Ele sussurrou. Eu amo você. Eu amo nosso bebê. Eu amo a família que estamos construindo. Nós também te amamos. Clara respondeu, falando por ela e pelo bebê. Enquanto a noite caía sobre Búzios, eles permaneceram abraçados na praia, planejando o casamento, conversando sobre nomes, sonhando com o futuro. Eram dois corações que haviam encontrado um ao outro nas circunstâncias mais improváveis e haviam escolhido construir algo belo sobre as ruínas de suas dores passadas. 6 meses depois, quando Eduardo segurou sua filha recém-nascida nos braços, Helena Clara Ferraz, ele sussurrou em seu ouvido. Você é o milagre que nasceu do amor mais improvável, princesa.
Você é a prova de que sua mãe me deu o que eu não sabia que precisava. Uma nova vida. E Clara, observando o homem que um dia a havia comprado e agora a amava com cada fibra de seu ser, soube que estava certa desde o primeiro dia. Fui vendida. Mas me tornei. O recomeço que ele nunca soube pedir.